Eu sou o Feliciano e sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Nossos vídeos são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos assombrados que aconteceram com os inscritos. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Eu não lembro quando isso começou, mas, tipo assim, eu lembro de quando eu tinha 11 anos pra cá. Sempre, antes de dormir, eu deitava na cama, eu ficava com o olho aberto e com a luz ligada pra ver se o sono vinha. Porque eu tinha medo de desligar a luz logo e tentar dormir. Aí, beleza, eu desligava a luz e tentava dormir. Só que sempre quando eu tava pertinho de dormir, um homem, do nada, gritava no meu ouvido. Tipo assim, eu tava perto de dormir, só que era um grito apavorante. Mas era um grito assim que, sabe, eu acordava assustada. Só que, assim, o que se seguiu disso que me deixou um pouco mexida. Porque, assim, ele gritava e tal, e acabou. Tipo, ele gritava, eu já tava acostumada com o grito dele, eu ia dormir sempre, e sempre acontecia isso. Eu só conseguia dormir depois que ele gritava. Minha avó, ela sempre fez excursão. Tipo, ela sai daqui da cidade com o ônibus, com os amigos dela e vai. Porque ela foi na excursão. E aí, num dia dessa excursão, eu tava na cozinha lavando louça, era tipo quase 1h da manhã. E eu senti uma coisa estranha, sabe? Tipo, deu um ruim assim. Eu virei de costas, eu fiquei olhando o resto da cozinha inteiro, porque eu não conseguia virar novamente e ficar de costas pra o que eu não sabia o que tava atrás de mim. E lavar a louça, continuar lavando a louça. Aí eu fiquei esperando o que ia acontecer, porque eu tava sentindo uma coisa muito ruim. Eu olhei pra fora e, tipo assim, a janela da minha cozinha não tem a questão da cortina mesmo. Eu olhei e minha avó sempre senta no mesmo lugar pra assistir televisão. Ela sempre sentava ali, só que ela não tava ali. Aí quando eu olhei pra aquele reflexo da cadeira dela, quem tava sentado ali não era ela, era um homem que tava sentado. Eu moro com uma mulher e 2 homens. Aquele homem que tava sentado naquela cadeira não era nem meu pai, nem meu irmão. Aí eu desviei meu olhar e olhei de novo pra ter a certeza de que tava ali mesmo. Só que quando eu olhei, tinha sumido. Sabe, deu um ruim, assim, tipo, eu tava sentindo, sabe, como se tivesse uma coisa pesada, tipo, em você. Eu tava sentindo isso. Nesses momentos, eu não gosto de ficar tampando meus olhos, porque eu gosto de ver o que tá acontecendo comigo. Só que naquele dia, eu só sentei no chão em posição fetal, assim, tipo, eu fiquei assim, e tampei meus olhos, porque eu não aguentava mais. E eu não conseguia gritar pra ninguém me ajudar. Aí eu chorei uns 15 minutos. Aí depois eu consegui ter força pra gritar pro meu irmão. Eu gritei, tipo, o nome dele pra ele vir me ajudar. Aí ele desceu, ele me viu sentada no chão. Aí ele, tipo, me ajudou a levantar e tal. E falou, mas o que você tá fazendo no chão? Tipo, o que aconteceu? Aí eu fui perguntar pra uma amiga minha o que eu podia fazer. Porque tinha esse cara gritando no meu ouvido. Eu tava vendo coisas estranhas na minha casa. Aí a minha colega me disse, ela falou, faz uma prece pra ele encontrar o caminho dele e tal. Eu fiz essa prece, eu rezei, pedi, tipo, pra iluminar o caminho desse cara aí. Depois desse dia, ninguém nunca mais gritou no meu ouvido. Se eu for dormir agora e eu ficar pensando nisso, pensando, pô, aquele cara gritava, ele não grita mais. Ninguém grita mais no meu ouvido. Tipo assim, ele foi embora. Isso mexe muito comigo. Tipo, eu sabe, sei lá, ele foi embora. Eu o vi, eu fiz uma prece e ele foi embora. Que aconteceu de verdade comigo. Acho que eu tinha uns 8 anos. Eu estava brincando lá na minha casa, bem aqui na minha casa. E eu moro perto dos meus avós, certo? Eu escutei um barulho, galera, muito estranho. Lá no segundo andar da casa da minha avó. E meus avós tinham saído. Eles tinham saído de casa. E, tipo, meus pais estavam na casa deles, fechado tudo trancadinho ali, né? Então, eu fui lá conferir o que era. Aí era uma musiquinha, entende? Que tinha num carrinho do meu primo. E quando eu fui lá, tava tocando a música. E eu fiquei com muito medo. Eu nem consegui desligar, então eu saí correndo dali. Enquanto eu tava descendo as escadas, tipo, tem um quarto ali que meu avô, quando tá com preguiça de subir lá pra cima pra dormir, ele dorme ali embaixo naquele quarto. Eu vi um tipo de vulto entrando no quarto.
Tipo, tava muito estranho, me borrei de medo. Então contei pro meu irmão e ele não acreditou. Ele ficou rindo de mim, falando que era mentira. Então quando a gente foi lá, né, quando eu fui mostrar pra ele, o carrinho não estava mais tocando. E eu fiquei com muito medo, porque tipo, o carrinho parou de tocar do nada. E tudo aquilo ali meio que acabou, entende? Do nada. E tipo, aquele vulto que eu vi entrando, ele tava com uma capa preta e isso sim, galera, é muito real. Eu afirmo que é real. Uma história real que aconteceu comigo. Um sobrenatural, será? Eu não sei, mas que me deu muito medo. E isso até hoje é um mistério pra mim. Por que aquele carrinho tava tocando, hein? Eu não sei, tipo, ficava perto do sótão, né? E o sótão, porque tipo, eu já convivi, né? Eu não convivi assim, mas eu já presenciei, né? Eu contei a que mais me aterroriza, que foi essa primeira aí do carrinho cantando lá, né? O carrinho começou a tocar a música, como eu já disse. Isso me dá um pouco de medo, mas hoje eu lembro e eu não fico com tanto medo assim. Bom, quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano, a gente era 5 anos mesmo. Eu estava em casa. O que aconteceu? Eu fui na hora de dormir, né? Eu estava na minha caminha e eu dormia no mesmo quarto dos meus pais. Sim, dormia minha mãe e meu pai na cama de casal, né? E eu na caminha de solteira do lado. Ai, gente, foi um terror. Lá estou, deitadinha. Lembrando, meus pais já estavam dormindo. Eu só vejo a porta do quarto abrindo. Meu Deus, isso foi apavorante pra mim, porque eu estava deitadinha assim, eu vi aquela porta do quarto abrindo. Era uma menininha de mais ou menos uns 12, 13, até 14 anos de idade, mais ou menos, com o cabelinho chanelzinho assim. E ficou parada, olhando para a minha cama, olhando na minha direção. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar quando eu conto essa história. Isso que aconteceu e aconteceu comigo ainda. Gente, imagina, eu só dei um grito assim, desesperada. A minha mãe já levantou assustada assim. Aí quando minha mãe assim, ela foi levantar, eu só via essa menina, que conseguia ver o formato dela. Não é que eu vejo a minha mãe vindo na minha direção e aquela menina sai e fecha a porta. Minha mãe, o que foi? Olha pra mim, eu falei, mãe, tinha uma menina no quarto e tal. Expliquei tudo pra minha mãe o que aconteceu. E minha mãe falou, não, filha, não é nada. Sim, gente, poderia ser a imaginação de uma criança. Só que não. Porque minha mãe me acalmou e deitou. Só que no mesmo instante que minha mãe deita, o que acontece? Essa mesma menina entra no quarto de novo, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei, não é possível. Eu não esqueço, eu tinha um cobertorzinho verde assim, xadrezado. E eu ficava assim com um cobertorzinho assim, só olhando assim, gente, com aquele pavor, pânico. Aí eu falei, ai meu Deus, aí só vejo entrando de novo. Mãe! Aí eu expliquei pra ela toda a situação que eu tava vendo, tá? Minha mãe, não tem nada, tal. E toda vez que eu chamava minha mãe, eu via essa menina saindo. Tipo, gente, foi horrível. Só que assim, eu não senti uma coisa boa, como se fosse um anjinho, alguma coisa, senti uma coisa ruim, sabe? Uma opressão mesmo. Aí minha mãe deitou. Só que aí o que aconteceu? Quando minha mãe deitava, abria a porta e entrava de novo. E eu vi por 3 vezes, assim, né, em seguida. Aí minha mãe, eu peguei e gritei de novo. A minha mãe falou, filha, vem aqui na minha cama e vem deitar comigo. Então eu já tava chorando, desesperada, suando. Gente, não dá pra esquecer. Fui deitar com a minha mãe. Deitei, minha mãe, ai, fica quietinha, faz alguma oração na sua cabeça, fala com Deus. Gente, eu deitei no cantinho com a minha mãe ficou juntinho comigo assim. Gente, eu olhei pra direção assim, ó, da parede, onde ficava assim. Entra de novo a mesma menina. Eu olhei pra menina e eu estava chorando, suada, e eu falei, mãe, ali. Eu mostrei pra minha mãe, eu estava vendo. A minha mãe não viu o que eu estava vendo. Falei, mãe, aqui. Minha mãe, não é nada, fecha o olhinho, não sei o que.
aquele jeito de mãe pra agradar a criança, né? E eu desesperada, gente. Eu tava assim, em pânico. Eu chorei tanto. Eu comecei a chorar, daqui a pouco eu vejo essa menina saindo do quarto, correndo, assim, gente, eu tô falando mais ou menos o que eu lembro, assim. Quando eu ouço um barulho na cozinha, de copo quebrando, sabe? Como se tivesse alguma coisa caindo da pia, quebrando, assim, no chão. Aquele copo de vidro quebrando. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mãe, quebrou o copo na cozinha. Eu falei pra minha mãe. Minha mãe falou, não, filha, imagina, eu não tô ouvindo nada, não sei o quê. Gente, sabe quando você tá falando, a pessoa não acredita em você? Eu tava em pânico. Eis que eu consegui dormir aquela noite, não vi mais aquela menina voltando no meu quarto. E outro dia de manhã, adivinha, minha mãe viu um copo de vidro quebrado na cozinha. Eu lembro muito bem que eu vi esse copo quebrado. Eu entrei em pânico, eu me arrepiei. Gente, sim, estava lá o copo. Foi a prova. Só que, gente, o meu medo era tão grande, mas era tão grande. Eu fiquei desesperada, gente. Desesperada, assim. E pra dormir de novo à noite. Ai, gente, foi apavorante, assim. Mas também foi a única vez na vida que eu vi alguma coisa assim macabra, sabe? Uma coisa assim assustadora. Só que, gente, eu vou falar pra vocês. Eu senti muito medo. Eu acho que não foi coisa boa, não foi coisa assim. Me trouxe um sentimento ruim, sabe? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu fico com um pouco de medo, sabe? Medo de ver de novo alguma coisa, sabe? Mas foi isso que aconteceu comigo. Vou falar um pouco sobre um acontecimento que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu acho que muitas pessoas não acreditam muito no sobrenatural, né? Porque elas acham que não existe ou porque não tem nenhum sentido na vida das pessoas. Mas nessa história eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que eu deveria ter relatado há muito tempo. As experiências que aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos de idade e eu estava no meu quarto, tipo de boa, jogando o Xbox 360, e eu costumava deixar muito a janela aberta, né, porque meu videogame na época tinha um sério problema de esquentar, então a única maneira de que ele ficasse frio era que a janela ficasse aberta. E do outro lado da janela, que seria a parte de fora, era uma área que tinha algumas máquinas que o meu pai trabalhava na época, e tinha tipo uma mesa bem grande assim, né, grandona, e no meio tinha um corredor. Então, se caso eu olhasse para aquilo, eu conseguia ver tudo ali pela janela. Então, tipo, é meio que uma firma do lado, né? Foi bem que eu estava jogando e do nada eu comecei a escutar uns barulhos e o videogame tava bem no centro da janela, porque eu tinha que deixar lá, como eu disse pra vocês, que era a única maneira de deixar ele de um jeito frio para que eu pudesse aproveitar minha jogatina, né? E foi bem que foi passando os jogos, fui jogando tudo mais, escutando barulho, meio que ignorando, porque naquele momento eu já tava sentindo um pouco de medo. E no caso, como eu tinha 13 anos de idade, não tinha tanta noção sobre espírito, sobre coisas sobrenaturais. Eu achava que nada disso realmente poderia acontecer comigo. E mesmo não querendo entender que pode acontecer com qualquer pessoa algum fato sobrenatural que não pode ser explicável, eu decidi que naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, que era ou olhar a janela ou eu poderia chamar minha mãe. E eu acho que das experiências mais ruins que eu tive na minha vida, uma coisa que eu não esqueço, e isso fica guardado sempre dentro das minhas memórias, é o que eu vi naquele momento quando eu coloquei minha cabeça para fora da janela e dei uma olhada perto da mesa de onde meu pai trabalhava. É meio complicado eu falar pra vocês e descrever o que eu vi, mas era tipo um gato com umas orelhas rasgadas e tinha uns dentes bem afiados e grandes. E tipo, aquilo era muito assustador, com um pedaço do olho caindo. Mano, era uma coisa, era um bicho que, cara, eu não sei como eu vou explicar pra vocês. É uma coisa assim que tipo, é um gato totalmente deformado. E na hora que eu olhei pra ele fixamente,
E eu comecei a olhar assim, eu não acreditei, eu achei que eu tava tendo alguma alucinação, algo que eu estava vendo e que não existia realmente. Talvez poderia ser da minha cabeça, talvez porque eu estava jogando, mas o jogo não era de terror nem nada. O jogo que eu jogava na época era de tiro. Então não tinha relação alguma você falar que eu vi coisas porque estava jogando videogame. E eu trocando aquele olhar com ele, eu fiquei tão assustado. Na hora eu senti um arrepio tão grande, mas um arrepio tão grande que minha espinha gelou de uma certa maneira que eu achei que ele poderia me atacar, acontecer alguma coisa. É uma coisa muito estranha, galera. Eu não sei como eu vou descrever pra vocês, mas foi um sentimento que me marcou muito. E naquele momento, como eu era muito jovem e não tinha noção de nada, eu saí correndo o mais rápido possível que você já imaginar. E naquilo que eu saí correndo, eu abri a porta dos meus pais dando um murro bem forte e pulei bem no meio da cama deles. Eu tremia tanto na cama que eu sentia que parecia que o meu mundo ia acabar. Tanto é que naquele dia eu acabei varando a noite e acabei contando pra minha mãe. Também não acredita muito nisso. Eu acho que são poucas pessoas que vão acreditar naquilo que eu vi naquele momento. Mas meu pai me deu um apoio, conversou comigo, explicou que assim como existe o lado do bem, existe o lado do mal. Então eu acabei ficando um pouco mais calmo. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui entendendo um pouco mais sobre o processo de como funciona esses dois lados. E até hoje eu tenho lembranças dele na minha mente. É complicado lidar com isso, mas eu não fico pensando. Hoje eu já entendo um pouco mais como que é isso. E eu pergunto pra vocês, o que será que eu vi naquele dia? O que será que aconteceu? Pode ser que muitos não vão acreditar e achar que eu estou fazendo vantagem, mas muitos vão entender. Assim como existe o bem, o mal está aí para nos vigiar a todo momento. Uma paz no coração de todos e que Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer aos inscritos Lucas, Fabiana, Júlia e Samuel. Muito obrigado, amigos, por terem compartilhado seus relatos conosco. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre está acompanhando o canal junto comigo. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.